Assim, parece, né, não sei, muita gente diz, né, que a odontologia brasileira é uma antes de Mondelli e outra depois de Zé Mondelli. Eu não sei se é verdade isso, mas alguém de vez em quando fala isso. E eu fico satisfeito porque eu faço o que eu gosto, mas sempre lembrando que eu tenho nome hoje, não foi por minha causa, foi por uma equipe e pelo nome da USP. Então a USP é a que é o peso, é a que está na retaguarda. Meu nome é José Mondelli, eu sou bauruense, nascido em Bauru. E me criei em Bauru, fiz o grupo escolar naquele tempo, né, o primário, e toda a parte de ensino médio, ginasial, foi feita em Bauru. E quando eu tinha aproximadamente de 9 a 10 anos, o meu pai tinha um compadre que era dentista, era um dos melhores dentistas de Bauru. E todo domingo esse compadre ia almoçar na minha casa. E num domingo, o doutor Odorante Tavano, que era o compadre do meu pai, falou, por que você não manda o Zezinho para aprender o ofício, né, de protético? Então, na segunda-feira, eu fui para lá, eu tinha 9 anos, e isso foi em 1946. E daí eu comecei a gostar, né, do ofício, de ser protético, fazer dentadura, dente, aquelas coisas todas. Não só com o doutor Odorante, mas com o seu sobrinho Ivo Pascoal Tavano, que era o técnico do doutor Odorante Tavano. E assim nasceu o meu gosto pela odontologia. Isso é, antes de eu ir para a faculdade, eu já trabalhava nessa profissão. Tanto é verdade que quando eu entrei em 1955 na Faculdade de Odontologia em Araraquara, porque em Bauru ainda não tinha faculdade. Na primeira aula de prótese, nós fazíamos uns modelos, cada colega, cada aluno moldava o seu colega e fazia um modelo. Aí, quando o professor pegou o meu modelo, ele falou, quem é esse número 18 aqui? Eu falei, sou eu. Ah, você é protético, né? Eu falei, sou. Bom, de hoje em diante você não precisa assistir mais aula, que você vai ser meu monitor. E assim, eu fui monitor. E quando eu me formei, em 1957, eu fui convidado para ficar como docente da prótese, naquela época. Mas eu não aceitei porque eu nunca tive interesse, eu nunca pensei que eu ia ser professor. Então, a minha formação era para ser profissional, eu queria ser dentista mesmo. E comecei a trabalhar em Bauru em 1958. Minha tese de doutorado, eu me orgulho muito, sabe por quê? Foi o primeiro doutoramento da FOB e o primeiro doutoramento de um bauruense na USP. Foi em 1967. Então aqui dá para ver o meu pai, o meu sogro, que era professor de patologia, a minha mulher e minha sogra. E quando eu voltei para Bauru, depois de ter concluído o curso de graduação, comecei a trabalhar e começaram, então, as notícias, né? A florar notícias assim de que a Faculdade de Odontologia de Bauru seria um dia implantada. Então a escola iniciou em 1962. E eu era dentista e eu participava das reuniões antes da implantação da escola, porque o doutor Artigas e o doutor Quinelato, que era o secretário, vinham a Bauru para ver o que iam fazer, como trabalhar, como implantar a escola. Então a gente assessorava eles aqui em Bauru. Então eu fiquei conhecido deles, juntamente com o doutor Barroso, o doutor Valdir Janso, o doutor Paulo Amarante. E nós fomos convidados, né, no início da faculdade, a participar do corpo docente. Nós não tínhamos experiência nenhuma.
Essa aqui é uma fotografia histórica também, eu queria que salientasse isso. Essa foto foi a primeira participação de professores num congresso odontológico. Olha aqui, ó. Em 1962, em julho de 62. E são todos professores da FOB? Só professor a primeira participação dos professores num congresso. Deixa eu falar, fui eu, Dr. Valdir Jansson, Dr. Paulo Amarante, Dr. Michel Miguel, Dr. Odorante Tavano, aqui o Luiz Quinelato, que era o secretário, que nos levou de cá, Dr. Kemily, Dr. Piloto lá de Curitiba. Mas nós tivemos a sorte, e o Dr. Artigas, o mérito do Dr. Artigas, foi trazer de São Paulo o professor de Horaci Fonterrada Vieira, que era professor livre-docente de materiais odontológicos da Universidade de São Paulo, ou da Faculdade de Odontologia de São Paulo. Ele veio e ele foi, né, o orientador de todos nós que estávamos começando. O professor Paulo Amarante, o professor Valdir Jansson, o professor Diógenes de Abreu, todos esses professores. E ele começou a nos ensinar a ensinar. Então, nós, dentista, nós começamos a virar professor também. E assim iniciou a faculdade. Eu lembro da primeira reunião que o professor de Horaci Fonterrada Vieira fez conosco, inclusive não foi nem no grupo escolar, foi lá no Hotel Cidade Bauru, quando ele veio de São Paulo, porque não tinha ambiente nenhum ainda. Ele falou, olha, a minha intenção é fazer dessa faculdade de odontologia de Bauru a melhor faculdade do Brasil. E eu vou contar com todos vocês. Em 1965, a faculdade não tinha dinheiro para comprar equipamento. Uhum. Então nós fabricamos 10 consultórios aqui na faculdade para poder iniciar a parte clínica da primeira turma de 10 alunos. Essa fotografia foi feita lá no grupo escolar, no Henrique Bertolucci, antes de mudarmos aqui para a faculdade. Como diretor, eu tive a oportunidade de conseguir várias coisas assim, que facilitou a minha administração. Por sorte minha, um dia o diretor, Luiz Ferreira Martins, estava na minha sala, toca o telefone, era uma ligação de Belém do Pará. Era o ministro Jarbas Passarinho, naquela época, era o ministro da Educação, estava pedindo uma vaga para um filho dele para fazer mestrado em Bauru. Aí, é claro que eu aceitei, né? Então, o Carlos Passarinho veio fazer mestrado em Bauru quando eu era diretor. E, para sorte minha, naquela época existia a loteria esportiva e as faculdades pediam muita verba para lá. Muita coisa eu consegui através da verba da loteria esportiva. A construção do ginásio, do campo esportivo, tudo isso foi com verba da loteria esportiva. E com outras verbas federais eu consegui construir a pós-graduação, que está lá, o departamento de odontopediatria, de ortodontia e toda aquela parte lá onde funciona hoje a pós-graduação. Tudo isso com verbas federais. Uma das coisas que eu mais me orgulho foi de ter conseguido, via dona Ruth Passarinho, através dela, do esforço político dela, trazer o serviço de registro de diploma, que existe até hoje. O serviço de registro de diploma é uma verba industrial para a FOB. Uma outra coisa também que nós tínhamos dificuldade, eu e o doutor Gastão, na época do Centrinho, era todo esse serviço que era oferecido à comunidade e a universidade não recebia nada. Então, com o ministro Jarbas Passarinho, na época também, ele já estava numa posição de ministro da Previdência. Então, nós conseguimos a assinatura do convênio com o SUDES, que é o que paga, né, não é muito, mas pelo menos dá uma renda industrial do serviço de atendimento, não só do Centrinho, como da faculdade. Então, eu tive essa sorte do filho do Passarinho ter vindo fazer mestrado aqui em Bauru, e eu consegui implantar o serviço do registro de diploma e o serviço do SUDES.
Então isso aí, até hoje, rende, né, renda industrial para a faculdade. Aqui, ó, na Casa do Passarinho, ó, em Brasília. Charma Passarinho, a doutora Ruth. Nós devemos muito à doutora Ruth, o Centrinho principalmente. Esse é o filho dela. Esse que é o que fez mestrado aqui. Aqui, hoje ele já aposentou, mas ele foi dentista do Senado. Essa mulher aqui nós devemos muito a ela. O senhor já se aposentou. O que faz o senhor acordar toda manhã e vir trabalhar aqui? Qual que é o prazer que o senhor ainda tem de vir sempre para cá? Mas é o prazer de você ser útil, né? Porque agora eu estou escrevendo um livro, estou tentando escrever um livro sobre bruxismo, que é a doença do século XXI. A maioria das pessoas tem bruxismo. Por causa dessa vida tensa que todo mundo tem, essas coisas, essa atividade intensa, moderna, é a doença do século XXI. O camarada começa a apertar os dentes. Então, é uma doença oclusal. É uma doença que é pior do que lesão de cárie. Dá dor muscular, dá dor de cabeça. Às vezes a pessoa pensa que tem enxaqueca, mas é dor muscular, uma série de coisas. Então, eu ainda acho que tenho que produzir alguma coisa. Então, eu tenho procurado estar aqui porque os pós-graduandos, os alunos da especialização, eles gostam de que eu ensine na clínica, tanto é que eu faço clínica ainda. Com muita dificuldade, porque eu já não escuto nem enxergo direito, mas ainda estou com essa disposição. E é essa disposição que me mantém com saúde, graças a Deus, e espero ainda poder editar esse livro na minha última obra que eu vou fazer.